Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência com rapé, que é conhecida por ser uma medicina da floresta, que normalmente ela foi conhecida ou criada por indígenas, por tribos indígenas, e ela consiste na mistura de diferentes plantas, só que em formato de pó. E a aplicação dessa medicina é através do nariz. Então, basicamente, eu vou te mostrar aqui. Ó, basicamente é um pozinho que pode conter diferentes plantas. Normalmente a galera conhece por ser tabaco. Então normalmente tem bastante tabaco. É o que é mais conhecido, mas assim, pode ter várias plantas. O meu, por exemplo, tem muito pouco tabaco, que aliás foi um rapé que eu ganhei de um amigo da internet, que ele conhece meus vídeos, ele gosta bastante, ele tá fazendo um caminho xamânico dele, bem legal, bem empolgante, assim, de acompanhar ele, sabe? E ele me mandou, gratuitamente, uma amostra desse rapé, e esse daqui que eu tô experimentando e tô experienciando ele, eu já vou te explicar a minha visão sobre qual a função dessas plantas, sabe? E como utilizar elas de uma forma que não se torne uma muleta, porque isso pode acontecer com qualquer planta. Na verdade, qualquer lapso de permissão que eleve a tua vibração ou que te coloque em certo estado de consciência, se você não entender para que aquilo serve, você pode começar a usar ele como uma forma, tipo um vício mesmo, tipo uma muleta, sabe? Então, eu vou estar dizendo como que tem funcionado para mim, para eu realmente ter aprendizados com essa combinação de plantas, tá? Então, esse daqui, o nome dele é mulungu mentolado. Então, ele é basicamente as cinzas, ele é feito principalmente de cinzas de árvore. Então, sei lá, tem uma vibe meio metafísica disso, de que as cinzas da árvore, ela representa o espírito da árvore. Então representa, digamos que algo que é a matéria, mas ao mesmo tempo tá além da matéria. E os rapés, que esse meu amigo me explicou, eles são compostos normalmente de a cinza de alguma árvore, de alguma planta que aterre, que normalmente é tabaco. Então é o espírito, o corpo, e alguma planta que normalmente é uma erva, que serve para conduzir algum tipo de energia e aprendizado mesmo, sabe? Foi isso que eu entendi, pelo menos. E no caso, então, esse daqui, ele tem cinza de mulungu, que é uma árvore que sabe-se que a casca dela tem certas propriedades medicinais. Ele tem um pouquinho, bem pouquinho de tabaco, e ele tem também menta. Então tá sendo muito interessante, porque assim... Bom, deixa eu só te explicar, antes de explicar como tá funcionando, o que é isso daqui, ó. Isso daqui é um curipe, é chamado de curipe. Ele é basicamente uma ferramenta para que tu aplique o rapé em si mesmo. Então tem dois tipos de aplicadores. Tem um aplicador de si mesmo, que é o curipe, que tu aplica assim, ó, tu coloca no nariz, coloca bem direcionado para espaço do nariz que sobe e sopra. E aí daí a planta, as ervas, digamos, essa combinação de plantas, no caso essa que eu te falei agora, ela vai estar entrando nesses aspectos do teu nariz, e aí ali ele vai estar fazendo realmente o efeito. Normalmente, eu não vou dizer que, tipo, para as pessoas assim que estão achando que é uma experiência deliciosa, dói, arde, entendeu? Só que daí vai da questão da tua visão de vida. Na minha visão de vida, que é uma coisa que eu acho que é de cada um, né? Eu consigo experienciar a dor muitas vezes na minha vida, tipo, sei lá, em exercício físico, quando eu corro muito e eu sinto minhas pernas tipo quase que rasgando assim, mas eu consigo sentir isso sendo bom, sabe? Da mesma forma, por exemplo, na academia, da mesma forma como, por exemplo, bom, em outros momentos da vida eu consigo transformar a dor, experienciar ela de uma forma diferente, como por exemplo, mergulhar numa cachoeira gelada. Ah, é bom demais, mas ao mesmo tempo é bom porque é gelado, sabe? Então tem essa vibe, e é assim que eu vejo essa parte. Então arde. Normalmente é aplicado nas duas narinas, até onde eu entendi, porque tem uma espécie de equilíbrio assim que rola, sabe? Eu sinto isso também, na minha experiência, quando eu aplico. E é muito interessante, e é muito respeitoso, assim, sabe? Porque vem de uma cultura de muito tempo, tipo, mesmo sendo diferentão pra gente, vem de uma ancestralidade que na minha visão, a gente tem que ter no mínimo uma humildade na hora de abordar. Porque, tipo, isso é uma coisa que é feita por gerações, sabe? De seres, de pessoas, de humanos, né? Que muitas vezes vivem em uma cultura muito mais conectada com a natureza do que nós. Então é uma aplicação de natureza em ti, sabe? Pelo menos isso é uma das visões que eu tenho, assim. Então,
Aí esse rapé aqui, que nem eu tava falando, ele dá uma sensação de... Não é uma sensação, primeiro de tudo. Agora, pra que serve? Qual a função dessas plantas? Eu não tô falando só do rapé. Ayahuasca, sabe? Entre outras plantas que têm efeitos na nossa consciência, que tu se usar numa dosagem que seja saudável, ela pode te trazer experiências de expansão na consciência. De alinhamento, de tu se sentir melhor e tal. Um chazinho, o chá de camomila que tu faz, também é uma planta que tu tá usando. Tu tá fazendo uso dela. Então pra que servem essas plantas? O que serve o chá de camomila? Pra que serve o chá de o suco de maracujá, o suco de laranja? De laranja não sei se tanto, mas de maracujá, porque acalma, né? Serve pra te ensinar certo estado de espírito. Então é basicamente isso. Essa é a minha visão. Ele te ensina, aquela planta ela te ensina a qual é o estado de espírito, como acessar ele e o que acontece. Quando tu entra em uma certa vibração, tu começa a acessar os pensamentos e os entendimentos que tem nessa vibração. Então, por exemplo, se tu estiver vibrando na vibração do medo, da separação e tu tá muito ansioso, parece que tu tá perdido, parece que tu tem que sempre resolver as coisas e tal, tu tá naquela correria, sem parar. E aquilo é muito cansativo todos os dias da tua vida. Isso é uma vibração que vai perpetuar e fazer uma manutenção desse estado vibratório. Então quer dizer que dentro dessa vibração, tu só vai ter mais dessa vibração e vai criar mais histórias que confirmam e te dão mais oportunidades para tu continuar nessa vibração. Até que você tenha o aprendizado de que aquilo não tá te servindo mais, de talvez o aprendizado de que tu tem que perdoar aquela pessoa, ou talvez o aprendizado de que você tem que viver algo, trabalhar com algo que te empolga de verdade, que realmente você ama fazer. Ou teu aprendizado de perceber que você é parte do todo e você não precisa julgar. O teu aprendizado de perceber que tem infinitos pontos de vista e você não precisa julgar o outro ponto de vista só porque ele é diferente do seu. Tem diferentes aprendizados que a gente pode ter. E então, qual a função da planta? A função da planta é que ela te coloca no estado onde você pode acessar o aprendizado que você teria naturalmente já, entende? Então é uma planta professora, ela te ensina, da mesma forma que esses vídeos aqui eu sirvo para muitas pessoas como um professor, como um canal, como sei lá, alguém que tá trazendo informações. Não tô dizendo assim como professor no sentido de que eu sei mais que vocês, sabe? Porque isso vem muito da nossa escola, se parar pra pensar bem, porque tem o professor e os alunos. Não é nesse sentido, eu tô falando tipo um professor no sentido de que eu tô transmitindo, compartilhando informação que pode ou não ser útil para vocês e muitas vezes vocês podem compreender certas teorias que eu compreendo de uma forma didática, então nesse sentido que eu quis dizer. E esta planta aqui e outras também, na minha visão, também podem nos servir como professores. Então, por exemplo, quando eu faço a aplicação do rapé, normalmente eu tenho experimentado de diferentes maneiras, né? Porque agora que eu tenho ele em casa, eu tenho experimentado, sei lá, deitado, tenho experimentado, sei lá, na natureza, na praia, na minha cama, quentinho. E tenho visto como que a medicina ela vai se aplicando em mim de diferentes maneiras, sabe? Eu tenho realmente experimentado ela, conhecido. E cada nível de experiência que eu tenho com ele, mais eu vou me familiarizando com esse estado de espírito para que eu possa cada vez mais lembrar do que eu acessei quando eu estava durante o efeito do rapé, vamos dizer assim, da menta, né, principalmente, porque o efeito desse principalmente é a menta. E aí eu já posso, tipo, ir integrando essas energias na minha vida, entende? Então essa é a função. E aí é muito louco, porque não é difícil tu não ficar viciado. E eu digo isso em qualquer substância. Tipo, muita gente, por exemplo, eu percebo que fica viciado em maconha. No sentido de que tu fica usando todo dia pro resto da vida, sabe? Eu percebo que tem muita gente que fica, por exemplo, até em ayahuasca, fica bebendo ayahuasca todos os dias. Tem gente que, nossa, diferentes plantas, tem gente que com substâncias químicas, né? Que eu não faço mais o uso. Mas, por exemplo, LSD, bala, né? Êxtase, por exemplo, outros tipos de substâncias. E por quê? Porque aquela substância, ela coloca a pessoa naquele estado, mas a pessoa não tem o reconhecimento, ela não tem aquela consciência de que aquele estado é acessível por ela sem precisar da substância. Ela faz totalmente achando que a substância vai te colocar ali e depois tu vai sair, tu vai precisar de novo da substância pra te colocar ali, e depois tu vai sair, quando na realidade tu pode entrar ali, perceber, esse estado aqui é de certa vibração, então eu posso me manter nesse estado mais, que daí eu vou criar uma realidade cada vez melhor e não vou precisar mais ficar usando isso como uma muleta, entende? Essa é a sacada. Então,
isso inibe a ideia de culpa, porque no momento que tu usa como um professor, qualquer planta, como um professor, tipo, eu vou usar agora como um professor, eu vou aprender com essa planta. Pronto! É isso, entendeu? Pelo menos na minha experiência, essa foi a virada de chave. Porque eu, durante muito tempo da minha vida, assim, eu usava como muleta, por exemplo, a maconha, como, por exemplo, numa época o LSD, não foi uma época muito grande, mas foi uma época o LSD, usava como muleta, principalmente essas duas, assim. E eu achava que eu precisava daquelas coisas pra ficar naquele estado, quando na realidade, hoje em dia eu percebo que esse estado é meio que natural, sabe? Só que eu tinha me colocado por causa das construções sociais, da experiência que eu escolhi ter como espírito, como alma. Eu escolhi ter certos aprendizados. Aliás, eu escolhi ter certas experiências de realidade, digamos com a minha família, digamos com a cultura, digamos com toda essa cultura, matrix social, né, que nem eu falei nesse vídeo, do esquecimento. Eu escolhi ter essas experiências para me colocar num estado de consciência muito, muito baixo, de medo, de ansiedade e tal. Mas para eu poder passar pela experiência, pela jornada do herói, sabe, de ir reconhecendo, integrando e transformando. E até hoje eu tô nessa jornada, não tô dizendo assim que eu já me iluminei completamente, sabe, não. Mesmo muitos de vocês falando. Eu tô rindo porque eu assisti um vídeo de um cara falando isso hoje. Mas mesmo muitos de vocês falando que eu tô iluminado, não tô iluminado, sabe? Eu ainda estou me iluminando, estou em processo de iluminação. Cada dia tá melhor. Cada dia tá melhor. Mas então. Já fugi do assunto, né? E é isso. Então. Só queria compartilhar com vocês como tá sendo a minha experiência. E agora, indo mais direto, né? A questão desse rapé aqui. Quando eu consagro ele, quando eu aplico ele no nariz e tenho a experiência, a sensação que vem é muito calma. É uma sensação de calma. Então eu fico mais calmo. Eu relaxo, sabe? Eu percebo o meu corpo físico. Tipo, na verdade isso já tá integrado, mas foi um aprendizado que eu tive anteriormente com a ayahuasca, sabe? De perceber mais meu corpo, perceber que eu tô num corpo físico, mas ele acalma meu coração. Eu acho que tem a ver com a menta. Eu sinto que tem a energia da menta quando eu aplico. Que ela é quase como se ela fosse... não sei explicar, é uma vibração mesmo. Parece uma vibração verde no meu coração, assim. E claro, eu não tô dizendo isso porque o efeito é psicodélico, porque até onde eu entendi o rapé não é psicodélico, no sentido de te dar visões e tal. Mas eu, por ter uma imaginação bem fértil e por eu usar minha imaginação, eu sinto isso, sabe? Como eu já disse em outros vídeos, eu acredito que a imaginação é a conexão entre a mente física e a mente superior, um nível de consciência superior que a gente existe e que está conectado com diferentes multidimensões, sabe? Então ela consegue ver de muito maior perspectiva as coisas. Então se a gente começar a usar a nossa imaginação, a gente está, na verdade, baixando, fazendo download de mais informação, né? De outros planos de consciência, de outros níveis de consciência, de outras experiências de consciência. E ela traz essa ideia de calma e um pouco de aterramento também, porque tem um pouco de tabaco. Então, sabe, uma energia vital, assim, um pouco de instinto físico mesmo, assim. Gostoso. Bom, essa tem sido a minha experiência. Eu nunca fiz um vídeo assim aqui no canal, me abrindo pra esse tipo de coisa dessa forma, porque eu tinha medo, mas agora eu estou me propondo a superar esse medo, sabe? Porque eu percebo como essas plantas me ajudaram realmente, psicologicamente falando. Se eu não tivesse passado pelas experiências que eu já tive com as plantas, eu acredito que eu eventualmente chegaria onde eu cheguei, mas eu percebo que elas me auxiliaram muito no meu processo, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta pode auxiliar no processo, na minha experiência, as plantas me auxiliaram. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que tomar, não tô dizendo que todo mundo tem que beber, né? Ayahuasca ou qualquer tipo de planta, mas o que eu acredito é que as pessoas, elas naturalmente são atraídas pro tipo de experiência que é o que vai trazer mais aprendizado para ela, sabe? Se for genuinamente atraída. Então eu me senti genuinamente atraído por esse tipo de plantas e esses tipos de experiências e realmente é algo que eu percebo hoje em dia que funciona para mim, sabe? É um tipo de aprendizado mais natural, sei lá. Não é um aprendizado tão racional, mais emocional, sei lá. Não sei definir isso. Mas é um tipo de professor que eu adquiri hoje em dia e sou grato. E também sou grato, só falar mais uma vez, eu sou grato pelo Gabriel, que me disponibilizou esse rapé, compartilhou comigo do feitio dele. Ele tem se não me engano, uma loja online, eu vou estar colocando o link aqui embaixo, que ele comercializa algumas dessas medicinas e também esse curipe foi ele que fez, olha que bonito.
E o valor, assim, é bem acessível, sabe? É tipo uns R$ 25, não é nada demais. Tipo, 25 curipe, 25 rapé. Então, é legal, acessível. E ele também me deu outro curipe. E esse daqui brilha no escuro. Peraí. Ai, aqui. Esse aqui brilha no escuro. Bem legal. Eu não usei muito esse porque eu não preferi. Eu preferi a estética e a dinâmica do outro, assim. Se encaixou melhor, sabe? Isso daqui é muito grande pra mim. Mas, também achei muito legal. Obrigado, Gabriel. E aproveitando que eu tô falando sobre isso, ó, também uso óleos essenciais. Eu adoro esses óleos, ó. Eu ganhei da Dineia esses. Ó, um óleo de mirra, que é... Nossa, é muito cheirosa essa planta, cara. E aí eu gosto de ficar, tipo... Nossa, realmente... Eu fico pensando sobre essas coisas, tipo... O nosso universo, ele é abundante. E a gente, na nossa cultura, a gente tá com uma desconexão tão profunda em relação à natureza, sabe? Que a gente marginaliza, a gente julga, a gente coloca pra baixo, a gente tem o preconceitão, o famoso tabu, né? Com essas substâncias, com essas medicinas, e tem, tipo, nossa, inúmeros documentários, já até pesquisa psiquiátrica, mostrando que essas plantas podem sim auxiliar no nosso desenvolvimento humano, sabe? Tem, por exemplo, nesse vídeo eu mostro uma pesquisa, tem documentários na Netflix, tem documentários no YouTube, sabe? É só tu pesquisar sobre plantas psicodélicas, ou plantas medicinais, enfim. Tu vai começar a perceber, não que todas as plantas medicinais sejam psicodélicas, mas... Entendeu? Pesquisa sobre esse tipo de coisa, e tu vai perceber que no YouTube tem muita informação que pode te fazer abrir a mente, na real. Será que a maneira que as pessoas veem esse tipo de substância é porque as pessoas realmente estão preocupadas umas com as outras? Ou será que é, digamos, de uma forma inconsciente, a manutenção de um sistema de crenças negativo baseado na separação da nossa origem com a natureza? Tipo, porque se a gente realmente acreditasse que a gente é a natureza, não é nem parte, é a natureza, nós somos a natureza. Tipo, eu literalmente sou a natureza, você literalmente é a natureza. Você acreditando nisso ou não. Porque você veio da natureza. Você se alimenta de natureza todos os dias, independente de quão industrializada a natureza seja, ela continua vindo inicialmente da natureza, da terra. Então a gente é essa natureza, que esqueceu de ser essa natureza, e a gente criou toda uma sociedade, uma matrix, dizendo, não, a gente não é parte da natureza, é perigoso a natureza, sabe? Quando na real a natureza vai mostrar mais sobre a sua própria natureza. Essa é a minha visão sobre esse tema, tá? E falando agora na questão de uma coisa que me bateu na minha cabeça uma vez, eu tava assistindo Bashar, né? E daí uma moça veio falar pro Bashar que ela tinha uma vida simultânea. Então, eu tenho uma vida simultânea, eu sinto que eu tô conectado com uma extraterrestre de um planeta colorido, não sei o quê. Tipo, não era, acho que Vênus, alguma coisa assim, mas era uma vida multidimensional, né? Não era físico. Era de um nível de consciência superior, tipo, no nível espiritual, vamos dizer assim. E o Bashar, daí ela falou, pode me dizer o que ela tá fazendo agora pro Bashar? E aí o Bashar pegou, deu uma parada assim, quase como se ele tivesse saído da nave dele e foi checar isso, sabe? Ou sei lá. E ele disse que ela tava prestes a beber uma substância de plantas que faria ela acessar mais profundamente um contato e uma realidade multidimensional. Então ela ia acessar multidimensões. Tipo, percebe quão diferente é isso do que a gente tá acostumado? A gente tá acostumado a viver essa vida limitada, assim, tipo, comer, trabalhar, transar, ter filhos e morrer. Beleza, não tô dizendo que é um problema essas 4 coisas. Mas o jeito que a gente lida é quase como se fosse perigoso fazer além disso, sabe? E eu digo assim, de ter experiências felizes mesmo, de ser feliz na vida, sabe? Eu não tô dizendo que todo mundo perpetua esse sistema de crenças, mas é uma coisa assim, TV, sociedade, cultura, isso é uma coisa que é perpetuada, sabe? E os próprios nichos familiares acabam perpetuando isso muitas vezes por medo. Então, assim, isso tudo que eu tô falando é uma perspectiva. E também, caso você tenha uma família que é, tipo, muito fechada pra... Não tô dizendo nem pra plantas, mas pra esse tipo de coisa, espiritualidade, viver uma vida feliz, viver uma vida assim de, nossa, estar muito empolgado, perdoe eles. E eu vou falar sobre perdão no próximo vídeo, tá? E se vocês quiserem falar que eu fale sobre perdão, escreve aqui embaixo, eu vou falar de qualquer maneira, mas escreve, eu gosto que vocês comentem, tá? E... Porque o perdão que eu tô falando não é tipo aquele perdão católico de tipo, me desculpe. Não, eu tô falando de um perdão baseado em você soltar aquela dinâmica energética do teu corpo
E aí, soltando a dinâmica energética, você vai ter uma experiência de realidade onde você não joga mais naquela dinâmica energética onde você é uma vítima. Isso é muito louco. E eu vou estar falando sobre isso no próximo vídeo, tá? Então, se tu gostou desse vídeo, se tu quer mais vídeos onde eu falo sobre esse tipo de coisa, é com muito respeito que eu falo sobre essas medicinas. Eu acredito que o meu conhecimento é muito pequeno sobre isso. Tipo, eu tenho só 22 anos, então, como eu disse, é uma coisa ancestral. E meu grande respeito e gratidão por poder estar compartilhando isso agora nesse momento com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like lá, essas coisas que eu costumo falar, mas não quero mais falar. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!